Fala galera, estamos começando mais um programa Centramela Cultura aqui na TV A Sua Voz. E o meu convidado de hoje vem de um lugar muito distante, diretamente de Berlim, Alemanha, Elia Henser. Beleza, Elia? Olá. O Elia tá dando uma volta ao mundo aí, só pra galera entender. O Elia já é um amigo meu de longa data, quase 20 anos de amizade, né, Elia? E nessa volta ao mundo, ele parou em Pinhalzinho. Olha que consideração, né? Colocou Pinhalzinho aí nessa rota da volta ao mundo que ele está dando, né? Nesse ano sabático como professor da rede pública alemã. Né? A gente vai falar mais isso depois. E, Elia, já para introduzir nessa sua viagem, você chegou em Santa Catarina há uns dias, né? Passou por Florianópolis e depois passou por Blumenau e Pomerode. E o Eli é um alemão de verdade, alemão verdadeiro, né? Não é esse alemão fake aqui da nossa região, que são mais brasileiros que o Zé Carioca, né? Mas tem uns que falam que são alemão. O Eli é um alemão de verdade mesmo. E como foi sua experiência em Pomerode, Blumenau, né? Tendo contato com essa cultura alemã, que é muito forte aqui no nosso estado de Santa Catarina, né? Quais foram as suas impressões? Dá um geral aí. Foi bem interessante, né? Foi meio que senti obrigado, porque você já está falando 20 anos que eu tenho que ir lá conhecer. É verdade. Então, agora estava perto e fomos, e foi bem interessante mesmo, porque, assim, Pomerode tem a arquitetura dos casas em Chamel e outras casas também que lembram... E a Pomerânia na Alemanha você conhece? A região? Sim, não é longe de Berlim, assim, o início da Pomerânia. Outra parte da Pomerânia é a Polônia hoje, né? Agora é Polônia, né? Enfim, as casas é uma coisa que ficou interessante e tem um monte de nome alemão também. E na Alemanha ainda tem bastante desses tipos de casa? Tem sim. Em Berlim não, mas claro, nos vilarejos sim, ainda tem. Tem algumas que são cheios desse. A arquitetura em Chamel, né? Sim. E os nomes chamam a atenção. Algumas lojas tinham o título alemão, a biblioteca. As placas são todas bilíngues em Pomerode, né? Tem bastante, sim. Eu lembro que eu fui na agência da Caixa lá e tava traduzido pro alemão. E a Caixa é um banco público do brasileiro, né? E tava lá escrito em alemão também. Comemos o strudel, o bolo, bem bom. E tava bom ou é muito diferente do alemão? Não, tava bom. Parecido, sim. Parecido, Não, foi legal. Não, alguns lugares são um pouco assim... exagerado, né? Botando um monte de bandeira alemã e a bandeira bavária junto e para vender aí para turista, talvez chamar a atenção, né? E o mais louco disso é que muitos desses imigrantes, eles chegaram aqui quando nem existia a Alemanha unificada ainda, né? Essa imigração alemã aqui pro sul é muito antiga, né? Ela começou em 1824, então em 2024 fez 200 anos de imigração alemã no Brasil, né? É uma imigração muito mais antiga do que a imigração alemã em São Paulo, que é mais recente. Em São Paulo você encontra filhos, netos de alemães que vieram já no século XX, né? Agora aqui em Santa Catarina e no sul de maneira geral é uma migração bastante antiga, né? E deu para ouvir o alemão que eles falam, o pomerano, né? O motorista, ele falou ele falou algumas frases que já deu para perceber que o sotaque é diferente. O taxista, né? Mas aí eu falei também, eu fiz umas 2 perguntas e ele não entendeu, aí já voltamos pro português. Que legal. Então não deu para conhecer bem assim ainda o alemão daqui. Sim, e a cerveja é boa, já provou. A cerveja é muito boa. É capital da cerveja do Brasil. Eles falam, não sei se é Blumenau verdade. ou Pomerode? Blumenau. Blumenau. Não, a cerveja é muito boa lá. Sim. Museu da cerveja também é bom. Vale a pena ir. Sim, um alemão tá falando que a cerveja aqui brasileira é boa, então porque a Alemanha é referência, né? Eu falo porque eu já passeamos juntos lá e, meu Deus, a cerveja lá realmente é demais. E, cara, geralmente a gente inicia aqui o nosso programa perguntando sobre a trajetória de vida do entrevistado, né? Vamos por esse lado agora, porque é interessante que você nasceu, na verdade, em um país que não existe mais. Só para contextualizar para a galera, né? Para a galera entender. Vocês prestaram atenção na aula de história? Porque aqui quem fala é um professor de história, né? A Alemanha, desde 1945, né, até 1989, na verdade, eram 2 Alemanhas, né? Divididas em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Estou resumindo bastante aqui para a galera entender. Então, o Elia nasceu, na verdade, na Alemanha Oriental, né? Isso. E, inclusive, no museu aqui de Pinhalzinho, nós temos algumas fontes daquela época. O Gustavo vai colocar pra gente aí
A Viagem do José Fritsch. Isso tá lá no o jornal Gazeta do Oeste, aqui o primeiro jornal de Pinhalzinho. E esse jornal é de 1987, né, quando ainda existia a Alemanha Oriental. E ele fez um relato que foi publicado aqui no jornal de Pinhalzinho, falando da experiência na Alemanha Oriental, a Alemanha o socialista, né, ou a RDA, né, a sigla, né. Elia, como que era a vida na Alemanha Oriental? Você viveu sua infância na Alemanha Oriental, né? Na época do comunismo, né? Por que teve essa divisão? Guerra Fria, né? A Alemanha sob influência dos Estados Unidos, sistema capitalista, e a Alemanha Oriental sob influência da União Soviética, num sistema socialista, né? Quais que são suas lembranças dessa época? As lembranças são mais de uma criança, assim. Eu acho que eu lembro, sim, mas como o meu interesse era mais brincar e essas coisas, não percebemos muito que a gente está vivendo um país que não dá para sair, ou que é um país socialista. Então, eu acho que para uma criança era bastante normal. Obviamente tem uma pequena já indoutrinação nas escolas. Nas escolas. E nos materiais de aula. Mas como a gente não tinha comparação, achamos tudo normal. Então, eu acho que meu irmão, por exemplo, que tem 3 anos a mais, ele já percebe mais lembranças e um pensamento político começando que eu não tinha até os 10 anos. E como era essa doutrinação, assim? Bom, hoje você tem já uma consciência disso. Na época, talvez não, né? Mas o que aparecia? Desde criança, vocês aprendiam, por exemplo, Karl Marx, Lenin, essas coisas? Não, era mais na minha idade. Uma coisa que lembro, porque eu vi o livro que usamos para aprender a ler, falou do exército do país, que protege o país, que os países socialistas são todos irmãos, se ajudam, assim, essas coisas. Aí falava da União Soviética, China União Soviética... também. China, Iugoslávia. E 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador é muito importante, né? Sim. Que legal. Bom, e daí, 89, foi a queda do muro, né? O que você lembra dessa época, né? Então, é claro, a gente não tem como falar de forma detalhada do todo o contexto da queda do muro de Berlim, mas você viveu essa época, né? Que a população foi lá de uma maneira meio que espontânea e foi derrubar o muro, né? É um marco da reunificação alemã, né? Já tinha um monte de protestos antes, né? Até esse dia 9 de novembro. E o especial era que os meus pais conseguiram um permisso de viajar ao lado ocidental alguns dias nessa época. Eles foram para a Alemanha Ocidental. Visitaram famílias lá. E eles nunca deixaram, o governo nunca deixou sair a família inteira, então nós crianças, os filhos ficaram lá e a nossa tia tomou conta da gente. Mas então sua família ficou dividida entre as duas Alemanhas? Não, era só para uns 3 dias. Não era era uma viagem só, ou 5 dias, não sei. Não, sim, mas eles foram visitar parentes, certo? Ah, sim. E esses parentes, vocês ficaram sem ver por toda sim, esses parentes um pouco mais distantes... Estava no outro lado, sim. Olha só. Enfim, meus pais estavam voltando aquela noite que abriram a fronteira. E como não tinha celular, notícia 24 horas, eles não sabiam o que está acontecendo. Chegaram em Berlim, à noite, acharam estranho que está todo mundo na rua, tudo cheio, e não tinha controle. Isso quando eles chegaram em casa ligando a TV, eles entenderam o que estava acontecendo. E eu fiquei sabendo o dia depois... de manhã e acho que era uma quinta-feira, não sei. E na sexta já também fomos para o outro lado conhecer. Olha, finalmente. Tão perto e tão longe, né? Imagine, pessoal, que... Em Berlim era muito perto. Berlim era dividida, né, entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Então é como se a gente estivesse aqui em Pinhalzinho. Tipo, aqui a gente está na Avenida Brasília. E da Avenida Brasília, sentido ali para a Central, fosse outro país, outra cidade, e a gente não tinha autorização para ir lá. Pense nessa situação que o Elia viveu, né, nessa época. E os desenhos animados na TV, você tem essas lembranças? Se era controlado, o que era? Bom, eu tenho a lembrança que nós em Berlim Oriental pegamos o sinal de TV também do outro lado. Pegava do Ocidente? Pegava, mas
oficialmente era proibido assistir, mas todo mundo assistiu, né? E então eu também vi essas produções de fora. Uhum. Tinha acesso, então. Tinha acesso. Mas nas províncias ou no interior do país, isso não aconteceu, não. E o sinal não chegava. Pega lá. Sim. E não deixava de ser uma propaganda da Alemanha Ocidental para conquistar o pessoal do outro lado, né? Que loucura. Também. A gente tem umas fotos aí no muro, né? Gustavo vai colocar uma foto da época da queda do muro, 1989, aí perto do Portão de Brandeburgo, um ponto turístico da Alemanha. Inclusive a próxima foto, pode passar, Gustavo, a próxima foto. Olha aí, olha aí, tá o Elia, eu, Bruno e o nosso amigo Pedro Palmeirense em frente ao Portão de Brandeburgo em 2012. Peço desculpas aí ao povo pela camisa do Flamengo aí, mas na época era o que ele tinha aí, que coisa horrível. Mas estamos aí, olha só, né? Duas imagens separadas por alguns anos, né? E o muro já não existe mais. E para quem quiser ver um pedaço do Muro de Berlim, né? O Elia depois vai visitar o Museu de Pinhalzinho, lá tem um pedaço do Muro de Berlim, né? O Gustavo vai colocar, inclusive, tem uma foto nossa lá no muro. Olha, isso foi em outra época, foi 2014, Elia. 2014, 2014, eu lembro que foi o ano da Copa do Mundo que a Alemanha ganhou aqui no Brasil. E aí estamos aí num dos poucos pedaços que restaram do Muro de Berlim. E junto aí está a cantora Formosa, que vai participar aqui do programa Centramela em breve. A galera vai poder conhecer essa cantora carioca que vive lá em Berlim, que é a sua digníssima esposa, né? Isso. Cidadã alemã também, carioca, cidadã alemã. E, Elia, a Alemanha é muito rica em história, né? Quando a gente... Enfim, eu conheci contigo, né? Fui lá te visitar e conheci muitos pontos, como... Claro, tinha curiosidade de ir lá conhecer o muro, o portão de Brandemburgo. E a gente estava falando aqui em off agora a questão que eu não tinha me atentado da torre de TV, né? Eu até pensava que era no lado ocidental, mas era no lado oriental. E hoje, enfim, tá na Alemanha unificada. Qual que é a história dessa torre? Eu gostava de colocar a imagem dessa torre de TV aí pra galera visualizar. Bom, eu agora não sei bem quando foi construída, acho que foi nos anos 60 ou 70. E na época foi um prédio, uma construção bem alta, né? Para demonstrar pro lado ocidental, olha o que conseguimos fazer também aqui para a própria população também. E a torre de TV dá para subir hoje. Mas ainda. Era da TV estatal da Alemanha Oriental, essa torre? Sim. Era a construção, o Estado que organizou, né? Sim. Esse canal, obviamente, não existe mais, né? Esses canais, não. Não, tipo... Não. A televisão da RDA foi tudo fechado. Foi extinta. Mas naquela época dava para subir a torre ou não? Sim, sempre deu. Porque você pode subir lá, dar uma volta, olhar lá em cima na bolinha e olhar para baixo, e tem um restaurante também. Olha só. Mas nunca fui comer lá, não. E de lá você conseguia ver a Alemanha Ocidental, obviamente. Dá para ver a Berlim Ocidental, sim, até lá. E a galera tinha curiosidade, porque não era fácil de sair da Alemanha Oriental naquela época. E vocês enxergavam a parte da Alemanha Ocidental? Tinha alguma curiosidade? Viam que era diferente? Como que funcionava na cabeça de vocês? Bom, aí eu era criança, então não posso falar muito para mim, né? Porque não era uma coisa que eu pensei muita coisa, mas eu sei que os adultos estavam desejando muito conhecer. Também dá para ver nas imagens quando o muro caiu, muitos estão correndo para o outro lado, porque nunca na vida iam acreditar que isso vai acontecer, né? Porque eu lembro também as conversas dos adultos na época que eles não iam acreditar que o muro vai cair. Já que foi avisado que ela vai ficar 1000 anos, né? Achava que ia ser para sempre, O né? presidente falou, né? Que vai ficar 1000 anos. O presidente da época, nos anos 60? Quem que falou isso? Acho que foi o Honecker, o nome dele. O primeiro-ministro dos anos... Até 89 também. Falou, o muro vai ficar 1000 anos. Não sei de que ano é essa frase. Meu Deus.
E, bom, a galera correu porque, enfim, queria conhecer o lado ocidental, ter acesso a outros produtos, né? Por exemplo, Coca-Cola, obviamente, vocês não tinham quando você era criança. Mas tinha alguma imitação? Ah, tinha imitação, sim. Ah, tinha imitação. Tinha uma cola, assim. Ah, uma cola. Que chamava Club Cola. Clube Cola. Mas eu nunca era muito fã de esse tipo de bebida, então... Não era gostava? Tão... Não, o Club Cola, nem lembro. Mas até tem algumas coisas dessa época que estão vendendo com as receitas antigas hoje ainda. Ah, é? E hoje tem a moda retrô até pra isso agora. tem uns chocolates, assim, e uma galera que curte, assim, mantém e compra. Uhum. Tem vários, assim, alimentos retrôs, doce. Essa cola também, Club Cola, se vende também. Uma cerveja também, da época. Então dá pra beber hoje em dia ainda. Dá. Você sim. provou hoje em dia? É muito diferente da Coca? Não lembro, assim. Não, é diferente, mas não é, tipo, Eu, quando era criança, tomava Itucola da Sincariol. Era o que tinha. Pra gente tomar... A Coca era um pouco mais cara, né? Mas hoje a gente tem mais acesso, né? Mas quando eu era criança, eu lembro lá... Eu sou de Itu, né? Cidade da fábrica da Sincariol. E lá eu tomava Itucola, que também era a versão genérica da Coca-Cola, né? E, cara, tô lembrando aqui que a gente foi no Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico foi construído nas Olimpíadas de 38. 36, 36, né? Sim. Por Adolf Hitler. E a gente foi lá ver um jogo do Hertha Berlim. O Gustavo tem uma imagem aí. Olha lá, mais uma vez com o Pedro. Eu tô com a camisa de Portugal aí, que eu tinha também passado por Portugal. Você conhece histórias desse estádio? Tem várias histórias relacionadas à Olimpíada, né? O que você pode falar sobre esse contexto desse Estádio Olímpico de Berlim? Bom, foi construído para as Olimpíadas de 36 e às vezes tem alguma crítica que tem esse monumento da época do nazismo no meio da cidade sendo usado hoje. Mas também hoje já virou assim monumento protegido. É patrimônio. O estádio do Hertha Berlim. Ele é um estádio público ou é do clube Hertha Berlim? Bom, eu acho que a cidade é o dono. E o Hertha acho que aluga, né? O Hertha até quer construir outro estado, mas aí a cidade não está muito afim porque eles vão perder a maior fonte de ingressos, assim, sim, né? Se eles não fazem um jogo lá. Tem vários eventos lá, né? A maratona termina lá, sim. Que é anual. Um evento bem importante também. E né, um tema delicado, como essa questão do nazismo, né? Tem toda aquela história do sentimento de culpa, né? Como, bom, quando você era criança, ainda na Alemanha Oriental, tocava-se nesse tema ou não? Na Alemanha Oriental... Não, aí o que a Alemanha Oriental fez foi botar a culpa no outro lado, do Alemanha Ocidental. Eles eram os fascistas. E os socialistas eram inocentes, assim. Então eles fizeram esse truque. Sim, sim. Para falar que eram os outros. Então, eles também falaram, assim, criticamente, isso não pode acontecer nunca mais. Mas um pouco assim, lavando a mão. Sim, claro, entendi. E hoje em dia esse tema é falado? Como que é? Qual tema? O tema do nazismo. Sim, sempre é falado. Assim, nas escolas é um tema importante que vai passar várias vezes em vários anos, assim. E tem um monte de monumento, tem... Anti-monumento? Como assim? Muitos monumentos, anti-monumento. Os campos de concentração e o monumento ao Holocausto na cidade. Então, é falado muito e também como tem um partido da direita, extrema-direita surgindo. Isso que eu ia falar, né? Tá em alta. Eles estão com maioria... Não estão com maioria no parlamento, né? Mas estão com... muitas cadeiras no parlamento, né? Estão com muitas cadeiras e as estatísticas mostram que são mais os jovens que votam nesse partido e os velhos que, não quero dizer eles viveram a guerra, mas tem mais talvez a lembrança, os pais falando da guerra ou votando da guerra, ou tem mais lembranças dessa época. Eles votam menos esse partido. Isso mostra a estatística. É os jovens que votam mais. E
infelizmente, esse partido AfD foi um dos primeiros, ou foi o primeiro partido que bombou muito no TikTok, na Alemanha. Então, eles fizeram muito sucesso com os jovens também nesse caminho. A gente vê coisas parecidas aqui com o Brasil, a mesma estratégia, Estados Unidos, agora na Argentina, né? São táticas bastante parecidas, né? Elia, você é professor, né, de ensino fundamental. Como que você enxerga a educação? Como que é seu trabalho lá? Quais são os desafios? Depois a gente vai falar sobre o evento que você participou aqui em Pinhalzinho, remotamente, há 2 anos atrás, não lembro mais ou menos, mas queria que você falasse um pouco da sua carreira como professor e os desafios de ser um educador na Alemanha contemporânea. Acho que um dos desafios, podemos voltar a falar do TikTok, né, e a mídia social, que muitas crianças já estão muito acostumadas com a tela e a concentração limitada. E acho que é uma coisa que vai piorando e vai ser um desafio nos próximos anos, ou gerações de professores. Isso é global, pais né? também, né? É global, sim. E acho que esse é um problema que todo mundo vai ter, ou já tem, né? Qual é a faixa etária que você trabalha? Maioria dos alunos é entre 8 e 12 anos. 8 a 12. Sim. E muitos que são filhos imigrantes, né? A Alemanha hoje é muito diversa, né? Então você tem alunos muçulmanos e por aí vai. Isso é outro tema. Na minha escola é um bairro que não tem tanto imigrante como outros bairros, mas tem alguns. Então, outro problema que vemos de vez em quando, que os filhos de família com alguma história de imigração, eles não vão falar um alemão igual aos outros, né? Que tem 2 pais alemão. Então, eles, desde o início, já têm mais problema com a língua e esses problemas vão manter durante vários anos e não vai só complicar a aula de alemão, também outras aulas. Então, essa é uma das vantagens que eles sofrem, que eles já têm esse início como uma das vantagens. Mesmo ter toda a diligência, eles não vão entender tudo igualzinho. Sim. Essas assimetrias, né? Outro problema que... Eu lembro uma vez que você brincou, eu mostrei a lista dos meus alunos aqui, e você falou que a minha lista aqui em Santa Catarina tem mais sobrenomes alemães do que a sua lá na Alemanha. Eu lembro. Aqui é muito comum você pegar uma lista de alunos das escolas aqui, de Pinhalzinho, por exemplo, tem muitos sobrenomes alemães, né? E, cara, você participou aqui remotamente de um evento nosso, foi na Semana dos Museus de 2024, se eu não estou equivocado. Gustavo vai colocar uma imagem que foi na Câmara Municipal de Vereadores, aí a sua participação remota, né? Foi um evento onde a gente exibiu o filme alemão, A Sala dos Professores. Sim, eu lembro. Foi vencedor do Oscar de filme internacional, né? Ou foi um dos indicados. Nominado, sim. E foi muito bacana esse evento, porque a gente... Foi muitos professores, e sabe como é professor? Eu também sou professor. A gente ficou debatendo lá até quase meia-noite na Câmara de Vereadores. Professor, né, quando vai... Acho que isso é global, né? Sala dos professores parece que é uma coisa muito parecida, seja de qualquer lugar do mundo. Tem muitos que gostam de falar. Sim, e conta um pouco como foi essa experiência, só para o pessoal entender. O Elia gravou remotamente o depoimento sobre o filme, né, A Sala dos Professores, e falou sobre sua visão a respeito do seu trabalho como educador na Alemanha. E isso serviu, né, para o pessoal aqui no Brasil fazer um contraponto de como que eles enxergam a educação aqui no Brasil, né? Consegue lembrar um pouco daquilo? Eu lembro, eu assisti o filme, que eu achei bem legal também, foi um filme bom. E acho que gravamos porque ia ser no meio da noite lá na Alemanha. No horário alemão ia ser de madrugada. É um pouco difícil para mim dar aula no próximo dia. Não, mas foi bem interessante assim analisar o filme mais profundamente, porque às vezes assistimos um filme e é mais entretenimento, e essa vez teria que analisar um pouco mais, comparar, então gostei dessa tarefa que você me deu. Parecia um pouco voltando para a faculdade, analisando as coisas mais profundamente. Sim. E, bom, você chegou a morar, por isso você fala um excelente português, você chegou a morar uma temporada no Rio de Janeiro, e teve alguma experiência com escolas no Rio de Janeiro, né? Você participou de
alguns eventos lá com o nosso amigo Henrique, né? Como é que foi essa época aí? Ah, é. Sim, eu fiz estágio lá na escola alemã, no Rio. Uhum. E também participei numa aula de nosso amigo lá em Niterói. Uhum. Uma escola. Ele fez uma aula de história. Ele era professor de história na época. E acho que tocou tema Alemanha. Ou ele me convidou de fazer uma pequena aula sobre a Alemanha e falar sobre o país contemporâneo, como está lá. E foi interessante porque as crianças lá, ou adolescentes lá em Niterói, eu lembro que eles perguntaram, tipo, se temos sorvete na Alemanha, coisas assim. Então é uma coisa bem distante para eles. Mas foi uma experiência legal. Foi legal, assim. Olha que bacana. Uhum. Olha, então, é isso aí, né? Tivemos... Já não é a primeira vez que o Elia participa de um evento aqui em Pinhalzinho. Esse é o segundo, mas dessa vez ao vivo. É só a primeira vez em Pinhalzinho, né? Quais foram suas impressões aqui do Oeste Catarinense, o velho Oeste Catarinense aqui, região de fronteira com a Argentina, né? Que já está bem distante lá da região do litoral, do Vale do Itajaí, onde você foi, né? O que você está achando de Pinhalzinho aqui? É um lugar bem tranquilo, eu gostei, porque é muito desacelerado, a galera atravessando a rua. E a paisagem é bem bonita. Ah, que legal. Curtimos ontem o pôr do sol e que vimos assim as montanhazinhas, vales, né? Sim. Verdes, lá no nosso sonho. Né? Fora da cidade, então é bem bonito aqui. Ah, que legal. Poxa, muito obrigado por você topar essa entrevista, Elia. Então, deixo suas considerações finais e a viagem ao mundo segue, né? Se quiser comentar um pouco disso, daqui vocês vão para Bolívia, não sei, até tem que uma hora acaba esse ano sabático. Vai acabar, sim, mas vamos curtir um pouco mais o Brasil. Depois vamos a Bolívia e Peru e se dá tudo certo, vamos terminar em Colômbia e depois voltar. Ah, que legal. Sim. Então, muito obrigado mais uma vez por participar e tamo junto, né, para a vida inteira. É isso aí, galera. O programa Sem Tramela Cultura fica por aqui, então fique ligado, né? Estamos aqui sempre ao vivo na TV A Sua Voz, às quintas-feiras, às 11h30, mas também, às vezes, colocamos edições extras aí, né? Porque a gente não pode deixar de aproveitar para fomentar a cultura e discutir assuntos interessantes, como foi hoje aqui com o Elia, né? Uma visão diretamente da sua vivência lá na Alemanha e a visão de mundo dele, já que ele conhece bastante lugares aí pelo mundo, daria para fazer vários programas. Mas é isso aí, grande abraço a todos, tchau!